Essa pesada é quando você pega um Luiz Araújo que não te dava motivo e dialogava muito mais com não ser um cara do nível de um Arrascaeta, um Cebolinha europeu e de seleção brasileira. O Cebolinha, é bom lembrar, já foi protagonista de Copa América. Sim. Um Bruno e um Gabriel, que são ídolos históricos, um Pedro, que é artilheiro, já foi rei da América. Então o Luiz ele ficava sempre com aquela coisa, o Luiz Araújo. Na formação do elenco era um cara ali que não estava... E é um cara que te entrega o tempo inteiro. Na boa, na má, na altitude, na ida, o time cansado, o time inteiro. O Luiz Araújo sempre está ali. Machucou um lado, inverte o Luiz Araújo, mas ninguém entendeu porque que inverteu o Luiz Araújo. Aí o segundo tempo dele de um jogo que ele decide, ele entrando por ali. As melhores atuações do Flamengo você tem o Luiz Araújo. Nas piores você também tem o Luiz Araújo bem. E nas atuações medianas, para mim, como hoje, está lá o Luiz Araújo resolvendo. Imagina se fosse um jogador de mais quilate, de mais pompa, de mais holofote, cruzando a bola para o primeiro gol e gerando o ataque ali que fosse o segundo. O autor intelectual do segundo gol foi ele. Então, assim, na ultrapassagem, o Gerson muito bem, com a categoria que ele é habitual, vê ele passando, ele para, dá um drible curto ali de quem sabe jogar bola. Então, eu acho que são situações distintas. O Alan não. O Alan não tem uma grande partida, um grande momento de 4, 5 jogos que fossem para virar e falar, olha, está entregando, é oscilação. Eu acho que a situação dele é um pouquinho mais complicada, ele não encaixa. Em todos os desencaixes do Flamengo, você nunca viu o Alan ali. É estranho o desencaixe, né? Porque se você for pensar no tipo de jogador que o Tite gosta, ele tem todas essas características. Pois é. Ele tem todas essas qualidades. O pacote que ele oferece na mão de um treinador como o Tite, pensando na carreira do Tite, é de um jogador com tendência a ser titular, mesmo no elenco com muita competição como o Flamengo. E um jogador que oferece ao Tite como técnico o que ele gosta para os papéis nessa zona do campo. Outro jogador que é assim, De La Cruz, joga bem ou mal no Flamengo? Bem. Aí eu não estou comparando o Alan ao De La Cruz, eu estou falando sobre utilização e encaixe de dois jogadores que você sabe que o treinador gosta. Né? Sim. É claro que existem diferenças técnicas entre o De La Cruz e o Alan. Mas o que para mim é estranho é ele ser utilizado em situações distintas. Hoje, por exemplo, como disse o Pedro, foi um time que nunca atuou. O Flamengo tem usado diversas escalações, são muitos problemas, hoje tem muita gente fora. O meio de campo foi desfigurado na época da Copa América e as coisas andaram bem nesse período, com um meio de campo completamente diferente do que o Tite gostaria de ter. Claro. E com o Gerson comandando aquilo. Já na boa fase, né? Já navegando do jeito que ele está fazendo agora, com relação a ele, com mérito para ser titular da seleção brasileira, não convocado apenas de estar no grupo, né? Total, concordo. Mas voltando a falar do Alan, o que me estranha tem muita oportunidade hoje para jogar no Flamengo. Muita, porque são 3 competições, porque tem muita gente fora sempre, porque, na verdade, até agora não se acertou uma equipe. Então existe espaço para muita gente e para olhares diferentes em relação às composições que o Tite tem escolhido. E, de fato, ele até agora não acertou em nenhuma delas, em relação ao que se esperava, né? Então, não é um jogador que você não via sendo bem-sucedido no elenco do Flamengo, por causa do técnico que ele tem e de tantas oportunidades que as qualidades dele poderiam preencher. Até agora isso não aconteceu. E até por essa inconsistência do Flamengo física, de muitas baixas, é compreensível do lado do Tite. Eu não chamo nem de insistência, não dá para colocar no Tite esse rótulo em relação ao Alan, porque realmente tem muitos problemas físicos. Eu acho que as opções são escassas. O time está nessa situação. É escalado quem tem condições. E aí, Isso. Exato. E o Alan, nesse limite. E o Alan, muitas vezes, não teve condições. E quando está à disposição, precisa jogar. E eu comparo o caso do Alan ao Ilharão, que em algum momento também no Flamengo foi muito questionado, muito criticado e também não entregava. E no caso do Ilharão, era insistência mesmo, porque tinha um jogador, era o Cuéllar ali, a opção, e se preferiu o Ilharão. E com a chegada do Jorge Jesus, o Ilharão deslanchou, mas deslanchou muito porque chegou um cara que arrumou o time como um todo. Então, o Flamengo se arrumando, e aí quando eu digo Flamengo se arrumando, chegando num nível de jogo perene, em que o Tite consegue ali repetir a mesma base e aos poucos vai entrando o jogador e aos poucos, quando precisar poupar, são ali ajustes finos. Mas hoje a gente ainda vê o Flamengo num processo de construção. O Flamengo não é um time consolidado. Mesmo que a gente tenha passado da metade da temporada, esse processo está sendo um pouco mais tortuoso. Então, mas é duro você fazer um processo de construção com tantas intempéries, né? Então,